Hoje eu tenho o privilégio de trazer a mensagem de Deus a nós, aqui presentes, e a minha expectativa é muito boa, e eu creio que vai ser uma bênção. A minha expectativa é muito boa, que o Espírito Santo irá nos ensinar aquilo que Ele quer. Não ensinará por causa de mim, mas por causa da misericórdia dEle, do amor dEle, da graça dEle, de tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas hoje. E antes de iniciar, eu quero deixar claro que essa mensagem, ela nasceu no coração do pastor Jacó em Deus, e ele me designou então para que eu pregasse essa experiência de anos em Cristo. Nas mensagens anteriores nós tentamos aqui deixar claro que as grandes coisas feitas por Deus, elas começam pequenas. Deus, Ele exige nossa fidelidade no pouco para nos colocar sobre o muito. Isso é muito importante ser relembrado aqui nesse momento. Por quê? Porque muitas vezes nós procuramos as oportunidades divinas com expectativas irreais, com expectativas que não existem, que não são verdadeiras. Nós buscamos muitas vezes grandes portas, porém nós nos esquecemos de uma coisa, que portas abertas são geralmente pequenos e silenciosos convites a fazer alguma coisa humilde para Deus e com Deus, em algum momento surpreendente e inesperado. As oportunidades divinas são nada mais do que portas abertas para servir a Deus. As oportunidades divinas nada mais são do que portas abertas para doar, para se doar. As oportunidades divinas são portas abertas para nos arrependermos de erros, de falhas. As oportunidades divinas são portas abertas para que nós sejamos honestos na vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes uma porta aberta, ela é tão simples como o ato de pensar mais um pouco, como o ato de reconsiderar as coisas, reconsiderar as circunstâncias da vida. As oportunidades divinas, elas nos convidam a fazer a coisa certa, por menor que essa coisa ela seja. As oportunidades divinas, elas nos convidam a fazer o que qualquer ser humano decente faria em determinada situação. As oportunidades divinas, elas nos convidam a honrar um compromisso quando é mais fácil abandoná-lo. Honrar quando é mais fácil deixá-lo para lá, para trás. Muitas vezes, as oportunidades divinas, elas não terão uma placa colorida com a afirmação fascinante, incrível. É necessário lembrar que Deus, Ele espera que procuremos agir como alguém que carrega a marca obediente. Marca obediente. E não uma placa escrito fascinante ou algo desse tipo. Assim, nas mensagens anteriores, já ficou bem claro para todos nós que é mentira que, em primeiro lugar, um Deus tão grande não se envolveria com uma pessoa tão pequena. Nós já compreendemos que Deus, Ele não procura a nossa grandiosidade. Deus, Ele não procura o nosso tamanho. Deus, Ele não olha para os nossos recursos. Deus, Ele não está olhando para os nossos talentos. Deus, Ele não está olhando para a nossa inteligência. Deus, Ele não está olhando para a nossa capacidade, que nada mais passa do que capacidade humana. Deus, Ele busca a nossa fidelidade. Deus busca ver a nossa fidelidade no pouco. Deus, Ele não cria nada que seja insignificante. Você que não é insignificante, nenhum projeto é tão grande a ponto de não precisar de Deus, e nenhum projeto é tão pequeno a ponto de não interessar o grande Deus. Nós também já aprendemos que é mentira, que as oportunidades divinas não possuem obstáculos. Isso é uma outra mentira que nós já vimos. Já sabemos que a vida não é fácil. Já sabemos que na vida nós teremos lutas. Já sabemos que a nossa humanidade muitas vezes vai nos atrapalhar de buscar as coisas de Deus, de buscar o reino de Deus. Nós já sabemos que as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Há tempestades, há lutas, há problemas, há adversidades,
há coisas que você não espera. Já sabemos que as pessoas, muitas vezes, nem sempre, cooperam conosco. E também sabemos que o diabo sempre lutará para nos fazer desistir. O maligno sempre entrará no nosso caminho para tirar-nos do caminho de Deus. As portas de Deus, quando elas se abrem, elas podem sim ter adversários. É por isso que nós precisamos ser pessoas otimistas. As oportunidades divinas exigem que nós adotemos em nossa mente a atitude da possibilidade, a crença de que pode acontecer, a crença que em Jesus dá certo. Nós temos que construir uma mente otimista, que a fé em Jesus, ela nos dá, que a fé em Jesus dá dentro de nós. Isso faz uma grande diferença, porque o pessimista, ele vê uma calamidade em cada oportunidade. Agora, o otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. O pessimista, ele transforma desafios em problemas. O otimista transforma problemas em desafios. Vimos isso nas mensagens, que os otimistas, eles olham para cada acontecimento da vida, procurando uma lição, e não procurando um obstáculo. Eles olham para cada acontecimento da vida, procurando oportunidades de Deus, procurando portas de Deus, e não dificuldades na sua vida. E hoje nós vamos prosseguir apresentando outros falsos conceitos, mitos, que nos atrapalham de agarrar as oportunidades de Deus disponíveis para nós. O falso conceito de hoje é a crença mentirosa que existem sempre uma porta certa para cada decisão. Que para cada decisão existe apenas uma opção certa, uma opção correta. Este é um falso conceito, é um mito, é uma mentira. Deus, ele tem muitas opções corretas que nós precisamos considerar na nossa vida. Essa ideia de que frente a várias oportunidades de Deus, só existe uma boa, não combina com a vontade de Deus. Por isso, para aproveitarmos as oportunidades divinas, nós temos que ampliar as nossas perspectivas, a nossa expectativa também. Deus, ele não obriga você a abraçar apenas uma determinada profissão, por exemplo. Deus, ele não obriga a você a se casar ou não se casar com determinada pessoa. Existem bilhões de pessoas no mundo. A verdade é que Deus nunca olhou para você e disse algo do tipo: uma única coisa apenas que você tem que fazer na sua vida, e você tem que adivinhar o que é essa coisa. Caso contrário, já era para você. Não, Deus nunca disse isso. Não temos apenas uma opção certa na vida. Por isso, pensa, será que você não está atribuindo a Deus os seus próprios pré-requisitos para uma escolha, para uma decisão? Quando nós olhamos para a criação, nós começamos a compreender que Deus, ele leva assim em consideração a diversidade, as opções. Um exemplo bem simples disso é o besouro. Os estudiosos dizem que existem mais de 300 mil espécies de besouro no mundo. Agora a pergunta: se há apenas uma maneira certa de fazer um besouro, por que Deus criou 300 mil espécies diferentes? Se há apenas uma maneira certa de criar uma pessoa, por que eu e você somos diferentes? A resposta é porque as oportunidades divinas levam em conta a diversidade, a opção, a escolha. O Jardim do Éden, na Bíblia, ele pode nos ajudar a entender isso. A Bíblia diz assim em Gênesis 2, versos 16 e 17: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e também do mal. Veja, que no Éden havia uma árvore errada apenas, mas Adão e Eva podiam comer livremente, tinham opções
de todos os outros frutos, de todas as outras árvores que existiam. Adão e Eva não tinham que adivinhar qual a árvore era errada. Não vamos comer essa, que essa aqui é errada. Não, ele já sabia qual era errada. Ele sabia que todas as outras lhe eram permitidas e que apenas uma era errado comer. E mesmo assim ele sabia qual era. Deus é o Deus da diversidade. Deus é o Deus das oportunidades. Aqui nós podemos nos perguntar, por que Deus ele é o Deus da diversidade? Por que Ele faz isso? Por que Ele nos força a escolher? Por que Ele permite que você escolha isso? Deus ele gosta de oferecer opções, porque elas desenvolvem o nosso caráter. O que se encontra atrás de nós, o que se encontra à frente de nós, são coisas insignificantes, comparadas com aquelas que moram dentro de nós, com aquelas que estão dentro de nós. E isso se relaciona com o nosso caráter. Nosso caráter precisa ser desenvolvido à imagem e semelhança de Deus, porque nenhuma pessoa pode ir além do seu próprio caráter. Por isso Deus ele age nas oportunidades. Deus ele age na diversidade de possibilidades, nos forçando a escolher. Para quê? Para que o fim disso seja o desenvolvimento do nosso caráter, segundo o caráter dele, desenvolver o nosso coração, segundo o coração de Deus. E ao usar as diversidades de opções, Deus trabalha em nós a percepção da vida. E essa percepção tem o fim de nós diferenciarmos duas coisas: a perfeição do perfeccionismo. Nós somos chamados para sermos perfeitos, mas não para sermos perfeccionistas. Perfeição, ela é a excelência sem mácula. O perfeccionismo é um transtorno moral, obsessivo, compulsivo. E a Bíblia diz que Deus é perfeito, mas nunca diz que Ele é perfeccionista. O perfeccionismo é um perigoso estado de espírito nosso, em um mundo que é imperfeito. A perfeição não consiste em fazer coisas grandiosas, não consiste em fazer coisas de um modo inusitado, mas a perfeição consiste em realizar coisas ordinárias, coisas pequenas, de uma maneira extraordinariamente bem. Isso se relaciona com fidelidade. Ou seja, ser perfeito tem tudo a ver com dar tudo de nós, fazer o que nós podemos fazer de melhor. Perfeição significa buscar a excelência, mesmo com a nossa humanidade. Perfeição significa dar um passo além daquilo que as pessoas esperam, que nós mesmos esperamos, dar um passo além. Perfeição significa correr alguns metros a mais. Perfeição significa ser fiel àquilo que Deus espera e não àquilo que o homem aprova. Isso é perfeição. Um pastor sul-africano, ele afirmou que na Bíblia, as expressões sobre perfeição, elas se relacionam somente com Deus. Perfeito perante Deus, perfeito com Deus, perfeito para com Deus. Isso significa que não é ser perfeito ao meu modo, mas ao modo de Deus, ao modo de Deus. Então, se nós temos várias opções corretas, frente às oportunidades de Deus, o que nós devemos considerar, frente a tudo aquilo que Deus tem nos oferecido? Ao agarrar as oportunidades divinas, considere o seguinte: valorize a diversidade divina. Por que você precisa valorizar a diversidade divina? Porque Deus é um Deus criativo, cheio de diversidade. Não tenha medo de considerar as opções, de pensar nas opções. Por quê? Porque não existe apenas uma opção correta. Não tenha medo de fazer escolhas. Coloque o seu foco na aprovação divina. Não tenha medo de escolher, pois Deus, Ele te dá livre-arbítrio. Ele te dá livre escolha. Então coloque o foco na fidelidade de Deus. Se você for fiel, não precisa temer escolher. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 2, o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor.
se você é fiel, se você anda em obediência a Deus, se você faz a vontade de Deus, não precisa temer, porque Deus ele te dá um leque de oportunidades para que você se sinta realizado. Em quarto lugar, outra crença falsa sobre a oportunidade divina é esta: Deus não vai me forçar a fazer algo que eu não goste. Essa é um outro mito, é uma falsa crença. Neste caso aqui, a pessoa ela pensa que as oportunidades divinas são sempre algo agradável. Aqui, as oportunidades de Deus, elas sempre batem com o meu gosto. Aqui, as oportunidades de Deus sempre têm as minhas preferências, o meu eu. O pensamento aqui é que Deus ele é tão bom, Deus ele é tão misericordioso, que é impossível, Deus não me levaria a fazer algo que eu não gosto. Isso é um mito, é falso, é mentira. É uma crença falsa que nos impede de usufruir, de viver das oportunidades de Deus em nossa vida. Isso nos faz lembrar de Faraó. Isso nos faz lembrar do cenário que Faraó viveu. Deus, ele deu uma linda oportunidade para o Faraó, quando disse a ele o que nós vamos ler em Êxodo, no capítulo 5, no verso 1. Diz assim: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Agora o que o Faraó respondeu? O Faraó respondeu: não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O Faraó, ele não agarrou a oportunidade divina, quando Deus pediu para ele deixar o povo sair do Egito. E esta postura de Faraó fez Deus submeter Faraó em um processo para deixar ele liberar o povo, para deixar o povo sair do Egito. Deus literalmente forçou o Faraó a entrar por uma porta que ele não queria entrar. Deus forçou o Faraó a liberar o povo do Egito. Deus ele forçou o Faraó a entrar na história do povo de Deus de uma outra maneira. Isso custou muito ao Faraó, custou muito ao povo egípcio, porque eles tiveram que suportar 10 pragas, incluindo a morte do seu primogênito. Deus, ele forçou o Faraó a entrar numa porta que ele não queria, que o eu dele não gostava. Veja, Êxodo, no capítulo 13, no verso 31, Faraó, ele entrando pela porta aberta por Deus. Diz assim o texto: naquela mesma noite, ou seja, na noite da morte dos primogênitos do Egito, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. O Faraó não queria deixar o povo de Deus ir embora, mas reter os israelitas, reter o povo de Deus se mostrou um problema ainda mais complicado do que ele pensava. O que isso mostra? Isso nos mostra que é mentira, que as oportunidades de Deus, as oportunidades divinas sempre estão ligadas a algo que eu gosto. A Bíblia ela está repleta de exemplos desta verdade. Jeremias, por exemplo, ele tentou fazer com que Deus transferisse o seu cargo para outra pessoa. Não, Deus, eu não quero. Jeremias, ele arrumou uma desculpa: eu sou muito jovem. Ele apelou para o fato de que não era muito bom em falar. E mesmo assim, mesmo ele não querendo, mesmo ele não gostando, mesmo assim, Deus o conduziu a uma posição que ele não queria. Veja o que diz Jeremias no capítulo 1, no verso 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que lhe ordenar. Jonas fez o mesmo que Jeremias. Deus o mandou para Nínive. E o que Jonas fez? Ele pegou direção contrária. Ele mudou o caminho. E o que Deus fez? Deus mandou uma tempestade. Deus bloqueou o curso da navegação que Jonas tinha pego. E Jonas, para fugir de Deus, ele preferiu o quê? Ser jogado no mar e preferiu morrer. Mas Deus mandou um peixe para engolir Jonas e vomitar ele em Nínive.
Veja o que diz Jonas 2:10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Olha a sequência da história, Jonas 3:3. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Jonas foi forçado, literalmente forçado a fazer algo que ele não gostava de fazer, assim como o faraó também foi forçado. E aqui, nessa verdade, tem um toque de Deus para a nossa vida. E qual é o toque de Deus para a nossa vida? O que Deus terá de fazer para você agarrar as oportunidades dele? O que Deus vai ter que fazer na sua vida para você dizer sim? O que Deus vai ter que fazer na sua vida para você parar de questionar a Deus? Para parar de não andar no caminho dele, mas andar no caminho dele? O que Deus vai fazer na sua vida? Olhe para o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu creio que o Espírito Santo está falando. Eu orei. E eu creio, eu não só creio, eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Diga para o Espírito Santo que sim. Diga para Jesus sim, eu quero. Diga para Deus sim, eu não vou resistir. Diga para Deus, eu quero, Senhor. Eu quero viver a tua vontade. Eu não quero ser como o faraó. Eu não quero ser como Jonas. Eu quero viver o teu querer. Eu escolho o Senhor. Diga sim para Jesus. E aqui é importante nós lermos o Salmo 32, no verso 9, que diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. O texto ele é duro, é verdade. Mas o propósito do texto, o propósito de Deus aqui, é nos chocar, para nós darmos atenção às oportunidades de Deus para a nossa vida. E aqui o salmista ele distingue duas orientações. A primeira é a seguinte: Deus, ele faz um apelo à razão e à escolha. Deus faz um apelo a você. Deus faz um apelo à sua razão, à sua escolha. Deus ele diz: você vai me aceitar pela sua razão? Esse é o tipo de orientação de pessoas maduras. É isso que Deus espera de nós hoje. Isso mostra que nós estamos sim ouvindo a Deus, que nós estamos discernindo o ensino de Deus e escolhendo segundo o coração de Deus, segundo também a nossa razão, a nossa liberdade de escolha. Deus ele está falando aqui com você hoje e fazendo um apelo à razão e à escolha. A outra forma de orientação divina, como diz o texto aqui que nós lemos, freios e rédeas, consiste no uso de pressão, no uso de dor para a aceitação. Deus ele usa da pressão e da dor para nos forçar a aceitação. O texto que nós lemos, ele é claro. Diz que não sejam como cavalo ou como burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios, rédeas. Caso contrário, não obedecem. E aqui a pergunta para nós é assim: será que Deus ele vai ter que usar de pressão? Será que Deus ele vai ter que usar de dor para nos forçar a uma aceitação? Será que Deus vai ter que usar a dor para que você aceite o caminho dele? Será que Deus vai ter que usar a pressão para que você diga sim a ele? Geralmente, quando isso acontece, nós vivemos as consequências não planejadas. Quando nós não vamos pela razão, nós vivemos o pior. Isso significa complicação para a nossa vida. Significa problema para a nossa vida. Não endureça o seu coração. Não espere que o sofrimento da vida force você a entrar por uma porta que a sabedoria convida para você escolher agora. Não espere que o sofrimento venha, mas ouça a voz da sabedoria, ouça a voz de Jesus no seu coração, ouça a voz de Deus no seu coração, ouça a palavra de Deus na sua vida, ouça aquilo que Deus tem te dado agora, hoje. Ouça Deus para que você escolha a vontade dEle na sua vida. E talvez aqui, nessa noite, existam pais e mães com prioridades invertidas. Talvez pessoas aqui completamente viciadas no trabalho,
que dizem, eu não tenho tempo para o meu filho, para a minha filha, para a minha família. Será que talvez Deus ele vai ter que forçar, após anos de negligência, forçar você a parar, olhar para trás, ir atrás da sua filha, ir atrás do seu filho, ir atrás da sua esposa, por causa de anos de negligência? Mas talvez você vai ver isso só depois que as drogas já entrou, a casa caiu, a rebeldia entrou. Será que Deus terá que conduzir você a passar horas incontáveis tentando localizar alguém, a sua filha, o seu filho, para depois você cair em si e saber que sim, você tinha tempo, sim, era mais fácil você ter ouvido a voz de Deus, sim, era mais fácil eu ter escolhido pela razão, sim, era mais fácil eu escolher pela sabedoria de Deus. Quem sabe existem homens, mulheres, que dizem, não tenho tempo para cuidar de mim, do meu corpo, e talvez só depois de um problema na saúde, um derrame, um ataque, vão olhar, vão falar assim, nossa, eu tinha tempo sim, mas eu não fiz. Quem sabe o problema é adiar tudo para depois. Você diz, não preciso me preocupar, eu não preciso me preocupar agora, eu posso adiar, eu posso esperar um pouquinho mais. Será que Deus, Ele terá que permitir uma série de projetos inacabados, promessas não cumpridas, talvez estudo, faculdade abandonada, emprego perdido, talvez vai ter que esperar até o ponto de você ver que as coisas estão indo de mal a pior, que não dá mais para esconder isso, para você dizer sim para Deus. Quem sabe há pessoas aqui que, não, eu posso controlar sim os meus vícios, bebida, jogo, etc. Mas no final, a casa cai, o emprego some, o dinheiro acaba, o casamento acaba, a dor entra, a pressão, isso te força a lidar com aquilo que talvez você não quis reconhecer durante anos de oportunidades divinas na sua vida. Por isso, não espere que o sofrimento da vida force você a entrar por uma porta que a sabedoria te convida a entrar hoje. Jesus te chama hoje, Deus te chama hoje, a vontade de Deus está aqui agora. Se você quiser, a graça vai cair sobre a sua vida. Não espere, Deus te chama hoje, agora. Não espere a dor, o sofrimento. Eu queria terminar com 2 histórias. Uma das histórias, antes de eu ir para o seminário, eu tinha medo. Medo de não ter um salário, medo de não ter uma faculdade, medo de ficar longe, medo das pessoas que levantaram como adversários na minha vida, medo que eles estivessem certos. E eu trabalhava no mercado, e num dia de uma semana, eu fiz uma entrevista para o seminário, mas eu não sabia que ia fazer aquela entrevista naquela semana. E eu tinha uma moto, eu trabalhava no mercado, e naquela semana a minha moto ela furou o pneu 2 vezes. E na primeira, eu falei, poxa, furou o pneu, vou lá trocar. Furou de novo, eu falei, poxa, o que é isso? É o diabo, só pode ser o diabo. Troquei, mas na segunda eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou trocar só a câmara de ar, eu vou trocar o pneu porque está bem ruinzinho, está careca, troquei o pneu. Naquela semana que furou 2 vezes o pneu, e naquela semana que eu troquei o pneu, eu cortei a minha mão numa serra de cortar carne, uma serra elétrica, pela manhã. Fui ao médico, fui medicado e fui para casa. No almoço me ligaram dizendo assim, Lucas, você tem uma entrevista para ser feita do seminário, mas tem que ser agora, tem que ser hoje, você precisa vir para cá agora. Minha moto estava arrumada, eu estava em casa porque tinha cortado a mão, liguei para o meu amigo e falei, cara, leva eu lá. Nós fomos, ele foi pilotando a moto, chegamos lá, eu fiz a entrevista. Voltando, eu comecei a pensar, e Deus começou a falar comigo. E a mensagem de Deus era assim, eu permiti que o seu pneu fosse furado, porque você tinha que ir para lá. Eu permiti que você cortasse a sua mão, porque você tinha que ir para lá. Porque você sabe que se você estivesse trabalhando, você
não iria para lá, porque o seu patrão não iria deixar você sair. E eu comecei a falar para o meu amigo em cima da moto, e nós começamos a glorificar a Deus naquele momento. E quando nós chegamos em frente à igreja, depois de ter feito a entrevista, nós estacionamos a moto, no mesmo instante, o pneu furou novamente. Mas quando furou, eu ouvi a voz de Deus falando assim: isso é para você saber que eu tenho controle. Quando você tiver medo, mesmo assim eu vou te forçar a fazer algo que você não quer agora, porque é o melhor para você. A outra história, há 3 anos atrás, eu saí do seminário, depois de ter feito isso, e eu vim para essa igreja. A minha intenção não era ficar aqui. Eu vim aqui porque tinha que ficar 1 ano aqui, mas a minha intenção era voltar. Eu tinha sonhos, tinha projetos na minha cidade. Mas quando eu vim para cá, uma outra opção, uma outra oportunidade de Deus se abriu para a minha vida. E eu fiquei na dúvida, será que eu volto, será que eu não volto? Até o momento que eu descobri que não seria errado eu voltar, mas também não seria errado eu ficar. E dessa vez eu escolhi pela sabedoria. E eu falei, sim, eu quero ficar aqui. A moral das 2 histórias que eu quero dizer para você é o seguinte: a primeira eu fui forçado, porque eu não queria, eu estava com medo. Mas a segunda foi pela sabedoria. Agora a pergunta que eu quero deixar para você aqui: qual é a tua escolha hoje? Pela sabedoria, pela razão, ou você vai esperar a força de Deus na sua vida, a pressão de Deus na sua vida? Feche seus olhos, eu quero orar por você. E se você quer que Deus more dentro do seu coração, se você quer que Jesus habite dentro do seu coração, talvez você está aqui pela primeira vez hoje. Se você quer que esse Deus more dentro de você, eu quero orar por você. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você quer esse Deus pela razão, se você quer esse Deus pela sabedoria, e não pela força, talvez você está cansado, talvez você já está vivendo pela força. Eu quero orar por você que está com a mão no seu coração. Você que quer este Deus, você que quer viver a vontade de Jesus, eu quero orar por você. Se você quer isso para a sua vida, eu quero orar por você aqui no altar de Deus. Orar para que você aceite a Jesus pela razão, pela sabedoria, que você aceite Jesus por aquilo que Ele tem para você, e não somente por outros motivos, mas por aquilo que você tem hoje, a escolha certa, pela razão, pela sabedoria. Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, nesse momento. Ó Deus, eu oro por cada um que está aqui, que aceitou a Tua mensagem. Eu oro por cada um que está aqui, ó Deus, que disse sim, ó Deus, para a Tua mensagem aqui nessa noite. Eu oro por todos esses que estão aqui, ó Deus, que estão dizendo sim à palavra pregada aqui nessa noite, Senhor. Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo venha aqui, Senhor, e faça na vida dessas pessoas aquilo que somente o Senhor pode fazer. Ó Deus, no nome de Jesus, derrama da Tua graça, Senhor, derrama do Teu amor, derrama do Teu perdão, Senhor, que essas pessoas possam viver o melhor do Senhor para a vida delas, que elas possam viver a Tua vontade, o Teu querer, que o Senhor haja nesses corações, ó Pai, que essa escolha pela sabedoria, pela razão, possa frutificar, possa dar fruto, ó Deus. Em o nome de Jesus nós cremos assim, Senhor, e glorificamos o Teu nome, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Missionária Central de Maringá